Bom dia a quem está entrando. Oi, Line, Tereza, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas todas. Oi, Leozinha, tudo bem? Como vocês são sempre as pessoas que normalmente entram, sempre normalmente, né? Ficou meio confuso. Mas as pessoas que normalmente entram mais cedo, eu pergunto se estão me ouvindo bem, por gentileza, se puderem me dar um ok. Bom dia, Renata. Café, gostei. Renato, ó, olha aqui o balde de café, ó, que eu tomo. Eu sou um cafezeiro. Tomo uns 3 desse aqui por dia. Diz que não faz muito bem, né? Mas tá tudo certo. Ah, legal, Tereza. Obrigado aí pelo feedback. Então vamos lá. 11 de agosto, 10 da manhã, em ponto. Vamos começar o nosso o nosso papo das 10 aqui. Legal, obrigado, Lini. Obrigado. Fico feliz e mais seguro de começar a falar. Eu tô assim mega ansioso, juro por Deus. A gente costuma falar dos mentais no Enneagrama, né, que tem como característica essa ansiedade, mas muitas vezes uma ansiedade não saudável, né? É, não todos, não é uma regra, né? Mas os mentais, né? Aquelas pessoas que têm uma personalidade conectada à tríade dos mentais no Enneagrama, a linha do tempo deles é sempre no futuro, né? Eles estão sempre projetando no futuro. E aí a ansiedade nesse caso, quando a gente fala que é uma ansiedade não saudável, é porque muitas vezes, né, pode ser talvez, quem sabe, que quando a gente foque muito no futuro, nós nos esqueçamos de vivenciar o presente. Aquela história do mindful, né? O estado de presença, o poder do agora, a gente já fez uma live sobre isso, né? Mas essa ansiedade que eu estou agora, ela é saudável. Ela é saudável porque eu já falei sobre a jornada do herói, mas eu sou simplesmente encantado pela jornada do herói. Se você conecta outros sistemas de autoconhecimento e autodesenvolvimento com a jornada do herói, parece que as coisas se encaixam, né? E não à toa, o título, o tema, né, do meu trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação em psicologia transpessoal foi o Enneagrama e a jornada do herói sob a ótica da abordagem integrativa transpessoal. Então é um trabalho super bonito, um trabalho profundo que provavelmente vai virar um projeto, né? Não sei ainda, quem sabe um livro a ser publicado, né? Eu vou expandir um pouco mais os meus estudos do TCC e talvez isso se transforme num livro. Eu estou passando isso para vocês assim de primeira mão, porque é um projeto que nem nasceu ainda, tá só no campo das ideias. Porque eu acho que é um material riquíssimo, né? Você conectar esses sistemas todos, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é só para mostrar o quanto que eu sou empolgado, o quanto eu gosto. Oi, bom dia, Michele. Legal que você está aqui, Franciane também. O quanto que eu gosto realmente desses sistemas, né? Falamos muito de Enneagrama aqui, da programação neurolinguística, e hoje eu vou trazer a jornada do herói para vocês nesse contexto, né? Então, tudo que eu vou falar para vocês é um extrato, é um pedaço, são coisas que eu coloquei nesse meu trabalho, né? E eu quero fazer um combinado com vocês. Só termina quando acaba, tá bom? Eu não sei quanto tempo vai levar essa live, e eu não estou falando isso para agora metade sair da sala, não. Fica aqui comigo, tá bom? Porque eu não tenho como terminar cedo isso, assim, eu vou terminar porque já deu 40 minutos. Não, a gente vai até o fim com isso. A jornada do herói ela tem passos, né? São 12 passos, então a gente vai percorrer esses 12 passos. E eu não tenho medo de dizer isso, que se vocês ficarem comigo e acompanharem tudo que eu vou falar sobre a jornada do herói, é lógico que não dá para a gente esgotar, né, todo o assunto aqui. Então eu vou trazer para vocês aquilo que é o essencial da jornada do herói, bem mastigadinho, bem didático, como eu gosto de fazer, né?
E aí, obviamente, depois a gente se aprofunda, né? Vocês se aprofundam, vocês estudam mais, vocês vão procurar livros sobre isso, etc. e tal. A propósito, antes de começar a live, eu botei uma imagem no meu feed que traz todos os passos da jornada do herói, tá bom? Oi, Rafa, tudo bem? E aí, então, depois de assistir a live, vocês vão lá no feed e olhem essa imagem, pode dar print, salvar, porque traz ali de uma forma lúdica, né, esses 12 passos que nós vamos comentar aqui. Tudo bem? Então tá bom. Então a jornada do herói. Antes que a gente entre na jornada do herói, eu vou falar um pouquinho sobre os arquétipos. André, o que tem a ver os arquétipos com a jornada do herói? Tem tudo a ver, né? O termo arquétipo, ele tem uma origem no grego, né, do arché, e remete a algo muito antigo, que seria como um modelo primordial de alguma coisa. Então, guardem essa palavra, um modelo, né, de alguma coisa. E o Jung, né, o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, ele utilizou o termo arquétipo nessa área do autoconhecimento, nessa área da psicologia, nessa área da psique humana, como toda espécie, então, de justamente modelos e formas que são inatas e que servem de parâmetro, olha que legal, ó, para o desenvolvimento da nossa personalidade, da personalidade humana. Então, quando a gente usa essa palavra dentro do meio da psicologia, né, tradicional ou transpessoal, não importa, o termo arquétipo, imediatamente a gente associa a Jung, que foi quem realmente mergulhou e desenvolveu as teorias em torno dos arquétipos, né? Então, os arquétipos seriam, né, para resumir, exemplos e modelos do conteúdo presente que nós carregamos na nossa psique humana. O que é psique? A gente já falou sobre psique aqui. Seria a nossa alma, que é o nosso espírito, né? O nosso ego e a nossa mente, por definição, né? Então, psique é algo que nos define, né? Tem a ver com a nossa personalidade, tem a ver com a nossa maneira de nos apresentarmos ao mundo no momento presente. Isso é importante que fique claro, né? E esses arquétipos, eles são formados não ao acaso. Então, os arquétipos, ou seja, esses modelos que vão direcionar, né, a nossa maneira de agir, de atuar no mundo, ou a nossa personalidade, eles são formados por experiências e vivências que cada um de nós tem, tá bom? E dentre os principais arquétipos trabalhados na psicologia analítica, né, da qual Jung seria o pai, né, está justamente o arquétipo do herói. Ah, André, e quais são os outros? Tem outros, mas se eu parar para falar de todos os arquétipos de Jung, né, a gente ficaria aqui uma manhã inteira falando sobre isso, tá bom? Então eu vou me permitir só mencionar isso, que dentre os arquétipos trabalhados na psicologia analítica está o arquétipo do herói. E qual seria a definição do arquétipo do herói na psicologia analítica? Vem comigo que vai ficar muito legal isso. Eu estou aqui radiante para falar com vocês tamanho de hoje. Então, esse arquétipo do herói é justamente aquele arquétipo que simboliza a luta contra as adversidades, contra as tempestades, contra todo tipo de mal. Acontece que todo herói tem a sua fraqueza. Só que quando a gente enxerga um herói vencendo as suas batalhas, mesmo que ele disponha, que ele carregue algumas fraquezas, a gente tem a sensação de uma espécie de uma libertação e de uma conquista da própria consciência do ser. E é isso que a jornada do herói vai mostrar pra gente. Tudo bem? Estamos juntos até aqui? Então, a busca pelo arquétipo do herói em nós, e aí eu estou falando da vida real, da nossa vida, implica o indivíduo dizer sim para ele mesmo. Eu vou dizer sim a mim mesmo. Ou seja, eu decido atuar com mais efetividade no mundo. Em outras palavras, obter resultados mais prósperos, melhores, em todas as dimensões do ser integral que sou, que somos, eu e vocês. O que é o ser integral? É um ser que possui outras dimensões além da dimensão física, do nosso corpo físico, que eu gosto de trazer as três principais, que é a dimensão mental, emocional e espiritual.
Tá joia? E aí a gente chega então nos 12 passos da jornada do herói. O que é a jornada do herói? A jornada do herói é uma estrutura para se contar histórias, aqui eu estou falando de histórias fictícias de verdade, né? Que nasceu com Joseph Campbell nessa obra aqui, O Herói de Mil Faces. Tudo bem? Ó, tá bom, joia? Essa análise inicial de Campbell, da jornada do herói, ela continha, na verdade, 17 passos. E aí, mais lá na frente, tempos depois, a jornada do herói de Campbell, com 17 passos, ela foi adaptada por Christopher Vogler, que é um escritor, e ele condensou todas esses 17 passos em apenas 12 passos. E esses 12 passos vão justamente conduzir ao sucesso, à construção de qualquer história. De qualquer história. E a gente vai acompanhar os 12 passos da jornada do herói hoje, na manhã de hoje, fazendo um paralelo com uma história muito famosa que virou filme e que provavelmente, se não todos, a grande maioria conhece e já assistiu, tá bom? E também se não assistiu não tem problema, porque eu vou contando a história. Então, Campbell, logo no início, no prólogo do livro, ele já traz a ideia, e aí é importante que eu fale isso antes da gente mergulhar nos passos, a ideia do monomito. O que é o monomito? É um padrão comum na jornada dos personagens centrais dos mitos e histórias de fada. Ou seja, guardadas algumas variantes, os protagonistas de todas as histórias, dessas histórias mitológicas, histórias de contos de fada, seguem mais ou menos o mesmo trajeto. O mesmo trajeto. Olha só, trajeto, trilha, mapa. Ou os mesmos passos que a gente vai ver. Então, de um modo geral, é possível traçar os passos em todas as histórias de sucesso narradas em livros e nos cinemas. E aí, se vocês pegarem, por exemplo, a história do Star Wars, Guerra nas Estrelas, que eu sou mega fã, vocês pegarem o personagem do Luke Skywalker, né, para quem é mais antiguinho aí, que são aqueles primeiros filmes, e analisar toda a trajetória dele no filme, vocês vão encontrar os 12 passos da jornada do herói. Se vocês pegarem a história do Homem-Aranha, né, que é aquele personagem do Peter, né, que é um personagem comum, um personagem meio nerd, uma pessoa que vive ali naquela normalidade da vida e de repente se transforma no herói, vocês vão encontrar os 12 passos da jornada do herói de Joseph Campbell. Se vocês pegarem O Senhor dos Anéis, que é a história que nós vamos hoje usar para traçar paralelos com a vida real, durante essa análise dos 12 passos da jornada do herói, vocês vão pegar um personagem chamado Frodo, né, que é o personagem principal da história do Senhor dos Anéis, que ele parte de um chamado mundo comum após um chamado para uma aventura, e lá no final da história ele retorna completamente transformado. Então eu acabei de resumir a jornada do herói, mas a gente vai mergulhar profundo hoje nisso. E o que importa para nós notar nesse momento? André, eu não sou escritor, não sou cineasta, não tenho intenção nem de escrever livro, nem de escrever um roteiro de cinema, nem de dirigir um filme de cinema hollywoodiano. Sabe o que importa notar? É que o ciclo do monomito se repete na vida real. Se repete na minha vida, se repete na sua. Então, fazendo um paralelo da ficção com a vida real, a jornada do herói consiste em a gente percorrer o caminho para a gente reencontrar um tesouro. Reencontrar um tesouro, que na verdade representa o nosso self, a nossa essência. Muito bacana isso, né? Não sei porquê, eu vou falando e eu mesmo vou me encantando com o que eu estou ouvindo, que não é meu, né? É um estudo que eu fiz. Só uma licencinha para o cafezinho. Acontece que em seguida a essa conquista que eu mencionei, que é o encontro com o tesouro, que na verdade é o nosso self, é a nossa essência, há o retorno a um certo ponto de partida, em que é possível que esse indivíduo transformado ele vá contribuir, após a sua evolução
pessoal, a sua expansão de consciência, o seu encontro com o eu superior, ele vai contribuir com o meio em que ele vive e de onde ele saiu via de regra. Então ele vai poder retornar ao seu reino, ou seja, o seu mundo, a sua vida cotidiana, o seu ambiente, a sua família, enfim, né, seja o que for, e nele atuar como instrumento ou meio de transformação para os outros. A gente não pode nunca perder isso de vista, né? Essa assertiva poderia nos remeter àquela frase de Dalai Lama, né, quando ele diz: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Mas se você quer mudar o mundo para melhor, você precisa antes se melhorar. E a jornada do herói nos faz esse convite. Tudo bem? A jornada do herói, Campbell completa dizendo, ela não é uma jornada suave, como diria meu filho, né? Ela é uma... Oi, Meda, tudo bem? Oi, Cristina. Oi, Michele. Oi, Meda. Que legal que você está aqui, Meda. Falando aqui sobre a jornada do herói. Um assunto que eu sou, assim, apaixonado e que eu comentei no início, Meda, que foi uma junção que eu fiz no meu trabalho de conclusão de curso, da minha pós-graduação em Psicologia Transpessoal, que eu mesclei a jornada do herói com o Enneagrama, né, tendo a abordagem integrativa transpessoal como pano de fundo. Então a gente está aí no meio do caminho falando sobre isso. Meda, Michele, todo mundo que está entrando agora, tá bom? Então, onde é que eu estava? Então, Campbell nos diz, ele completa, né, dizendo que essa jornada ela não é suave, ela é repleta de perigos, de armadilhas, de desafios, de obstáculos. Só que ela oferece ao final, né, então a jornada nos permite ao final alcançar o chamado elixir da vitória. É uma recompensa, é uma possibilidade da gente ser bem-sucedido na vida, ser bem-sucedido no mundo, por meio do conhecimento dos mistérios da alma humana. Quando a gente se encontra ou reencontra com os nossos dons, com os nossos talentos, que sempre estiveram em nós, mas que por uma razão ou outra ficavam ou estavam adormecidos. É verdade, Meda, eu vivenciei essa linda jornada na minha vida, na minha carreira. A jornada do herói, ela permeou a construção do meu romance, né? Não tinha como ser diferente, né? E é isso aí mesmo, tá bom? Muito emocionante a gente falar disso, né, Meda, por aqui. E aí o que acontece no final? A gente vai ter mais harmonia naquilo que mais interessa pra gente nessa vida, nesse mundo, que são as nossas relações. Eu vou ter mais harmonia na relação eu comigo mesmo, mais harmonia na relação eu com o outro, um a um, né? E eu com o mundo. Interessa para vocês isso? Claro que sim. Né? Nós somos seres em relação. Estava ouvindo o André Trigueiro agora no Papo das 9, ele falou de novo isso. Né? Nós somos seres sociais, nós somos seres que vivemos em relação. Então, o nosso grande desafio é melhorar as nossas relações, a começar com a relação eu comigo mesmo, né? A maneira como eu me relaciono comigo mesmo. Vamos aos 12 passos da jornada do herói? 17 minutos, tá bom. Acho que até as 2 da tarde eu acabo. Tô brincando, né? Prometo que a gente vai conseguir percorrer esses 12 passos da jornada do herói juntos e vai ser uma linda manhã de muita reflexão. Então vamos lá. 12 passos da jornada do herói. Eu fiz um preâmbulo enorme aqui para que vocês entendessem algumas coisas. Falamos dos arquétipos, né? Do arquétipo do herói. E como eu falei, eu vou estar todo o tempo fazendo um link entre a história do Senhor dos Anéis, os 12 passos da jornada do herói de Joseph Campbell, na história do Senhor dos Anéis e, obviamente, na nossa vida real, no nosso dia a dia, que é aquilo que nos interessa, tudo bem? O passo 1 da jornada do herói se chama mundo comum. O que é isso? Então, nesse primeiro passo, Campbell ele mostra que o herói, eu, vocês, um herói de uma história de ficção, não importa, está sempre inserido num mundo comum. Nesse mundo comum, esse herói ele se mescla aos demais personagens, aos demais atores, sem nenhuma distinção que o eleve ou que possa, assim, vamos dizer assim, antecipar qualquer ato heróico. É literalmente uma pessoa comum vivendo num mundo comum. E esse herói, ao se
adequar a esse ambiente dessa forma, ele desconhece o seu próprio potencial. E ele acaba vivendo uma vida, vamos dizer assim, razoável, né? Uma vida assim que não é nem muito boa, nem ruim demais. A sua limitação, no fim, está na percepção limitada que ele tem. Ou seja, ele não tem ideia de que o mundo pode ser diferente e que ele mesmo tem muito potencial a desenvolver. Vocês já se sentiram assim? Oi, Pedro, tudo bem? Já se sentiram assim? Já pararam para pensar nisso? Aliás, por falar em parar para pensar, eu gostaria que a cada momento, a tudo que eu falar a partir de agora, que a gente começasse individualmente a refletir na nossa vida sobre o que está sendo falado na manhã de hoje, tá bom? Senão não vai fazer sentido nenhum. Eu não estou aqui para contar historinha. Eu estou aqui para fazer com que vocês e eu próprio, né, que a gente reflita sobre isso, sobre coisas do nosso passado, mas principalmente sobre o nosso momento atual. A gente entender em que ponto que nós estamos, tudo bem? Então, no mundo real, o meu mundo e o seu mundo, né, vocês que estão aqui me ouvindo, esse primeiro passo, né, que a gente chama de mundo comum, né, é justamente a descrição das nossas limitações e dos nossos paradigmas, né, que a gente encontra nesse mundo real, cheio de regras que nos impedem de grandes progressos, uma cultura que nos impõe estilos de vida, que tem que ser atendidos, vamos dizer assim, de uma maneira igual para todos, dentro das castas e das distinções não programadas. E aí, para quem assistiu O Senhor dos Anéis, exatamente, tem a ver com normose. Para quem assistiu O Senhor dos Anéis, vai lembrar que Frodo, o personagem central, era um hobbit que vivia plenamente satisfeito naquela sua vidinha, lá na vida da aldeia. E ele nem suspeitava que poderia haver alguma coisa fora daquele ambiente, da realidade que ele conhecia. Porque no mundo comum da vida de qualquer indivíduo, independente da ficção ou vida real, o herói é alguém que está aquém do seu potencial, abaixo daquilo tudo. Obrigado, Shirley. Não, é muito bom ver você aqui e todo mundo que está me ouvindo. Está abaixo do seu potencial. É alguém que é anônimo, é alguém que é insuspeito, muitas vezes é mal visto, desprezado. Como ele próprio não se conhece, ninguém o reconhece. E aí é a normose, né, que a Michelle falou aí em cima. Então, esse é o primeiro passo da jornada heróica da nossa vida. Que a gente identifique a nossa própria realidade e que a gente entenda os limites do mundo em que nós vivemos. Essa é a situação chave para o começo de uma mudança na nossa vida. A ideia de sair de uma casca, ou o momento em que a gente dá início àquela crisálida, né, da lagarta que vai virar uma borboleta, num processo lindo de transformação. Agora, se eu estou nesse mundo comum, se eu estou vivendo na normose, na normalidade da coisa, me sujeitando a regras, a uma cultura que me limita, que não deixa que eu explore meu potencial, o que precisa para eu começar essa jornada heróica? Precisa que a gente seja convocado a viver uma nova experiência. Seja convocado a lidar com desafios, a resolver uns problemas, a superar um ou mais limites, a vencer obstáculos, a olhar olho no olho para as nossas dores, aquilo que anda nos machucando. Então, para resumir, algo novo nos é colocado via de regra, nos exigindo que a gente saia da chamada zona de conforto, que a gente renuncie a rotina e que a gente se afaste de tudo aquilo que é conhecido e seguro. Eita, que medo que dá! Né? Porque se eu vivo num ambiente, eu não estou falando só do ambiente físico, um ambiente físico, mental, emocional, que eu conheço e que é seguro, poxa, que coisa difícil é sair desse lugar. Por isso que se chama zona de conforto. Não é zona de conforto que é um lugar bom. É zona de conforto porque é um lugar que eu me sinto seguro e eu conheço. Mesmo que esteja me levando a resultados péssimos.
Mas ainda assim é uma zona de conforto. E dá medo sair desse lugar. Causa dor sair desse lugar. Porque invariavelmente significa que eu vou ter que deixar algumas coisas para trás. Ah, mas são coisas ruins, mesmo assim. Porque eu me sinto seguro num lugar que eu conheço, mesmo que os resultados não sejam bons. Então, o próximo passo, que a gente chama de chamado à aventura, é justamente um abalo. Um abalo nessa vidinha organizada que eu tenho e que vai causar uma revolução no ambiente, no sistema de mundo que eu conheço e no qual eu vivo. Algumas pessoas chamariam isso de crise. Joseph Campbell chama de chamado. Chamado à aventura, que é o passo número 2. Tudo bem? Até aqui? Estamos juntos? Então, nesse segundo passo, o nosso herói, e aí, óbvio, toda vez que eu falar isso, o nosso herói é para a gente olhar para a gente, tá? Eu vou fazer o paralelo com uma historinha de ficção, que é o Senhor dos Anéis, mas é para nós. Eu estou falando para a gente aqui, mundo real. Então, nesse segundo passo, o nosso herói tem a sua rotina, a sua vidinha normótica, quebrada por algo inesperado. Pode ser uma coisa insólita ou incomum, não importa. E aí ele é convidado a viver algo novo, que pode ser desconhecido, pode ser encarado como ameaçador para ele. E via de regra, ele não se sente apto ou preparado para vivenciar essa aventura. Então essa nova onda de realidade, via de regra, ela aparece assim, sem qualquer preâmbulo, não tem aviso não. Ela chega. Até porque a surpresa é mais um ponto de desestabilização na história desse herói, que somos todos nós. Tudo bem? Então, na ficção, é o momento em que a história de fato começa, né? Onde as coisas começam a se movimentar numa história. Quando a convocação chega através de um evento ou de uma pessoa, que até então não fazia parte daquela história. No Senhor dos Anéis, para quem assistiu, e também para quem não assistiu, o que acontece? Frodo está lá, deitadão no gramado, chega o tal do Gandalf. O Gandalf é um mago, né? E ele aparece de repente, sem anunciar, né? E aí ele traz para o Frodo um desafio, que é o desafio do Um Anel. E a partir dali a história toma um novo rumo, não é isso? Por isso que eu falo que é ali que a história realmente começa. Todo indivíduo, anota que vai cair na prova, todo indivíduo na vida real vivencia algo semelhante. Todos nós temos um chamado para uma aventura. O que acontece muitas vezes é que nós não estamos atentos a esse chamado. Mas nós somos, sim, convidados a ter que enfrentar uma nova realidade, um problema inesperado. Pode ser, sim, uma doença, pode ser uma perda, pode ser um desafio financeiro, pode ser um revés emocional. Mas é algo que está fora do script normal que a gente estava acostumado a viver no nosso dia a dia. E a vida sempre traz esses convites. Independente se a gente quer ou não quer. Ela vai trazer esses convites para a gente. E vai sim abalar essa perspectiva que a gente tem do mundo. Mexendo com os nossos mais caros, né, no sentido de importantes alicerces daquilo que nós consideramos estável e seguro. Mas é justo pela transformação que a crise propõe que as nossas habilidades e talentos são revelados em todas as áreas do ser integral. No nosso comportamento, na maneira como nós lidamos com as nossas emoções, nos nossos pensamentos. Isso pode acontecer, por exemplo, com o começo de uma carreira nova, pode acontecer no auge de um casamento feliz, com os filhos ainda pequenos, pode ser no momento em que eu me aposento, pode ser quando tudo parece resolvido e tranquilo. Você fala assim, agora eu vou curtir a vida. Eu falava isso. Passei 30 anos na Força Aérea e falava assim, quando eu me aposentar, eu vou passar o resto da minha vida sem fazer nada. Tomei um chamado para uma aventura, passo 2 da jornada do herói, que eu não achei nem graça.
né? E aí eu não vou falar sobre isso aqui, senão a gente desvia um pouco do caminho. Mas é isso que acontece. E não tem um tempo pré-definido para isso. Ah, estou muito velho para viver uma aventura. Aí você se fecha para esses sinais, para esses alertas, e você não ouve esse chamado. Então também não tem regras para esse convite. Cada um vai ter o seu. É, Shirley, que bom. Então todos, cedo ou tarde, são convocados para viver essa aventura, tá bom? Isso é questão fechada, não é opcional. O que acontece é que muitas vezes a gente não percebe a necessidade ou a oportunidade da mudança. Aí já é outra história, né? A gente tem crenças e a gente acredita que o mundo é mesmo desse jeitinho que a gente conhece. E a gente começa a viver a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. É por essas e outras razões que o próximo passo, o terceiro passo da jornada do herói, se chama a negação. A negação do quê? Da oportunidade de mudança. É quando o indivíduo resiste à ideia justamente de se tornar o herói da sua vida. Resiste ao desafio de sair daquela sua realidade limitada, só que controlada. E por ser controlada, segura, zona de conforto. Então a resistência à mudança é uma parte integrante do processo da jornada da vida. Da jornada do herói da nossa própria vida. Tudo bem? Então chegamos ao passo 3, que é a recusa ao chamado. E nesse passo, o herói ele não percebe que esse chamado que ele está recebendo para uma aventura é uma oportunidade de coisas positivas. Aí ele só vê problemas. Ele fala assim, não, peraí, eu estou bem aqui, não quero esse desafio, e isso daí para mim é um problema. Nossa, quantos obstáculos tem pela frente. E aí o que ele faz? Ele recusa essa convocação. Por isso que chama recusa ao chamado, né? Ele ainda não sabe das qualidades que ele tem, que ele já possui para cumprir essa tarefa, para cumprir essa aventura. Ele está com seus talentos adormecidos. Talentos que ele vai sim usar na busca do seu propósito. No Senhor dos Anéis, o Frodo recusa o convite do Gandalf. Para quem assistiu o filme, quem não assistiu, corre depois para assistir. Pode ser só o episódio 1, que vocês já vão entender bastante coisa do que eu estou falando. E aí ele recusa isso, ele não se sente apto. Mas como eu, um simples hobbit pequenininho, que passei minha vida inteira aqui nessa vila, como é que você está me propondo que eu vá vivenciar uma aventura para enfrentar, né, tantos desafios, tantos obstáculos? Não, eu não me sinto preparado. E para nós, indivíduos da não ficção? Essa recusa à novidade é justamente uma parte da nossa dificuldade de lidar com aquilo que é desconhecido em nós mesmos. Não é só questão de descobrir um mundo novo, mas de descobrir sobre nós uma maneira nova de sermos. Então a questão não se resume só a fazer ou não fazer, mas que caminho escolher, que método seguir, em quem que eu vou confiar nessa jornada que está aparecendo na minha frente. Então são muitas questões que emergem nesse momento e falam para a gente assim, recusa isso, volta para o normal, volta para aquele lugar que você se sente seguro. E um dos motivos para esse não movimento se chama medo. Medo da mudança, aquilo que nos paralisa, que nos impulsiona a ficar na normose ou na normalidade das coisas. E aí a gente entra num processo muitas vezes de negação de quem nós somos de verdade. É quando se chega então ao quarto passo da jornada do herói. E aqui é fantástico isso. Talvez seja um dos principais passos, né? Porque a gente descobre nesse momento que nenhuma mudança significativa na nossa vida pode ser feita por nós sozinhos. Aqui se ganha a noção de que a vida é um discipulado, é uma grande escola, onde nós vamos aprender no começo da trilha, trocando e ensinando. Olha só o que a gente está fazendo na manhã de hoje. É uma troca. Eu não estou ensinando nada, eu estou passando para vocês coisas que talvez
eu tenha aprendido antes. Eu não gosto de dizer que eu sei mais do que as pessoas, né? Porque seria algo do meu ego, algo da minha vaidade, do meu orgulho não saudável. Mas talvez eu tenha aprendido alguma coisa antes. E aí eu trago para vocês porque eu aprendi antes, né? Então, como nós não estamos sozinhos, isso é uma verdade, né? O quarto passo da jornada do herói é justamente o encontro com o mentor. Há um velho ditado que eu considero mágico que diz o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E segundo Campbell, né, o autor aqui do Herói de Mil Faces, onde está inserida a jornada do herói, muitas pessoas passam a vida inteira se preparando para esse encontro. O encontro com seu mestre, mesmo que não seja consciente essa preparação. E na jornada do herói, seja na ficção ou na vida real, na nossa vida, sempre haverá um mentor, um professor, um guia, bem pertinho para nos apontar e orientar o caminho. Talvez a dificuldade esteja em a gente reconhecer esse mentor. Entende isso? Da gente dar crédito a esse mentor que nos aparece, da gente confiar nas suas orientações. E em Senhor dos Anéis, o Frodo reconhece justamente no Gandalf esse mestre, esse mentor, que vai lhe dar a força para que ele faça a sua aventura. E fora da ficção, o mestre que vai nos aparecer, ele pode aparecer em qualquer lugar. Ele é uma pessoa que talvez aprendeu algo antes de nós. Ele é uma pessoa que talvez já tenha trilhado o caminho que nós estamos começando a trilhar. Ele pode ser um profissional, ele pode ser alguém da nossa família, ele pode ser alguém no nosso trabalho, no nosso emprego, que já está lá há mais tempo que nós. E pode nos ofertar o benefício da experiência e da aprendizagem que ele já viveu e já coletou. Legal isso, né? Então, no fim das contas, esse mestre, esse mentor serve como uma ponte para que nós atravessemos, para que a gente passe de um ponto que a gente nunca antes se aventurou. Então, já ao lado de seu mestre, chega para o nosso herói o quinto passo. Quando nós vamos enfrentar a nossa primeira grande fronteira. Uma ponte ao desconhecido. É aquela hora do trânsito, a hora que a gente vai sair da zona do conforto, daquilo que a gente está acostumado, da nossa normalidade ou normose. E por isso mesmo, é o momento da nossa grande aventura de vida, ou na ficção, né, numa história de sucesso aí dos cinemas, mas vamos trazer aqui para a nossa vida, em que a nossa aventura começa. Quando nós vamos para além dos limites conhecidos e novos horizontes despontam na nossa vida. Bacana isso, né? Então, esse momento de transição também caracteriza, via de regra, morte e renascimento, no sentido de terminar um ciclo e começar um outro. E a partir desse ponto, se nós conseguimos ultrapassá-lo, não há mais retorno. Não há mais retorno para quem abandonou o antigo modelo de mundo e se aventurou em novas direções da realidade. E é muito legal saber disso, né? É como se fosse, por exemplo, um adulto que não quer mais brincar, ou um adolescente, um jovem que não quer mais brincar com aqueles brinquedos de criança. Ninguém vai voltar depois a brincar. A gente pode ter boas lembranças de deixar até o objeto ali de recordação, mas a gente passou daquele limiar, que é o passo 5 da jornada do herói, a travessia do limiar. É um momento marcante e significativo da jornada do herói, porque pela primeira vez, o indivíduo, o herói, é quem faz a sua escolha. Eu fico bem emocionado de falar isso, porque realmente muitas pessoas sucumbem aqui. Elas superaram aquela etapa, né, que é a negação, que é o passo 2, mas quando chega aqui, que ela tem que fazer de fato a sua primeira escolha, ela sucumbe. E aí ela volta, né? Porque se ela passa desse ponto, não tem mais retorno. Mas se ali
ela sucumbe, ela vai voltar para a sua normalidade. Então, até o quarto passo, existem circunstâncias que nos empurram à mudança. Só que essa travessia do limiar, desse ponto, desse passo, que é o passo 5, ela só pode ser feita por decisão pessoal. Eu quero, eu tenho vontade, eu acredito. E a partir desse ponto eu estou assumindo o quê? A minha responsabilidade pela minha jornada pessoal de desenvolvimento. Que é o princípio que vai sustentar todo o crescimento. Todo o crescimento que a gente vai conquistar nesse processo. E aí lá na literatura, no Senhor dos Anéis, é quando Frodo, que já está acompanhado dos seus amiguinhos, ele está andando lá no meio de um milharal, se eu não me engano, e ele para, vocês vão lembrar bem disso, ele para, olha para trás, e eu acabei de ficar bastante arrepiado aqui, e ele olha para trás e fala assim, eu nunca passei desse ponto. O máximo que eu me afastei da nossa aldeia foi aqui, nesse lugar que a gente está agora. Mas ele segue adiante. Ele lembra que ele tem um mestre e ele já está ali com seus aliados que vão ficar com ele durante essa aventura. E ele vai. E aí é como se um portal se abrisse para um mundo de possibilidades. Um portal que vai levar ao sexto passo da jornada do herói, que é onde se desenvolve a maior parte da história, não só fictícia, como a nossa história de vida real. É quando os desafios se apresentam e a aprendizagem, em decorrência, acontece. É nessa fase que o herói, ou seja, todos nós, todos os indivíduos, né, temos que superar e enfrentar os nossos inimigos, temos que superar e enfrentar provas, temos que forjar alianças. E essa é a grande aventura heróica da nossa vida. Porque a gente percebe que a nossa vida não deve ser só apenas uma rotina monótona de tarefas conhecidas que se sucedem. Não. Todos os desafios, sejam eles positivos, que têm sim desafios positivos, ou mesmo os negativos, têm a finalidade de enriquecer esse cenário da nossa existência, que vai permitir que justamente aqueles talentos que estão adormecidos aflorem, despertem. E para isso, a gente chega no passo 6, em que a gente vai ter testes, mas vamos ter junto conosco, para passar por esses testes, aliados, e vamos ter também os nossos inimigos, segundo Joseph Campbell. Então, esses testes e essas provações fazem parte da jornada do herói. Porque se não tivessem eles, não seria possível a gente aprender, não seria possível a gente revelar nossos talentos, fazer os nossos talentos despertar e que a gente desenvolvesse a nossa capacidade, aquela que a gente já tem, mas não sabe, né? Que no fim das contas são os objetivos de uma caminhada heróica, que a gente evolua, né? Vencer ou perder são situações circunstanciais. Tudo bem? Como isso acontece ao longo da nossa vida, de toda a nossa vida, o que mais importa é o quanto que nós aprendemos com esses episódios. Não se a gente venceu ou não venceu. Faz sentido isso para vocês? Com relação aos inimigos, eles podem ser pequenos ou podem ser grandes. Fato é que quanto mais poderoso o inimigo, mais poderoso se torna o herói. E muitas vezes a gente reclama desses inimigos que inclusive Campbell ele separa em inimigos externos e internos. Os externos são esses mesmos, são esses que nos chegam, é uma pessoa, é um contexto, é uma circunstância que nos apresenta algumas dificuldades ou desafios de crescimento. Mas tem também o inimigo interno, esse que nós já carregamos. São as barreiras e dificuldades que emergem do próprio herói, do próprio indivíduo, eu e vocês. Nossas inseguranças, nossos medos, nossas desconfianças, né? Nossos sentimentos. Então, lá na literatura, fazendo aquele paralelo com o Senhor dos Anéis, o Frodo encontra, sim, muitos testes e vários inimigos. Só que os aliados são justamente a base
onde o Hobbit vai se apoiar. E esses aliados, eles só vão crescendo, vão aumentando em número, né? Entra o elfo, entra lá o anão, né? Do mundo dos anões, entra lá o Aragorn, que é o, né? Do mundo dos homens, para ajudá-lo, fora os outros hobbits que estão com ele. E tudo isso vai ajudar o personagem central, vai ajudar o indivíduo, vai ajudar o herói dessa jornada, que somos nós, a alcançarmos o melhor de nós mesmos. Então, na vida real, é com o acolhimento justamente daquilo que é desafiador, o enfrentamento da dificuldade, o reconhecimento desses apoiadores ao nosso lado, que a nossa jornada heróica se torna de fato empolgante. E assim nós vamos caminhando, até que a gente chega ao passo número 7, que é a aproximação do objetivo. Olha só, a gente já passou da metade da jornada do herói, nós estamos nos aproximando do objetivo. Só que é justamente aí que o nível de tensão aumenta na jornada. Porque a gente não sabe qual vai ser o resultado, nem como vamos agir ou reagir diante do grande desafio que vai se desnudar na nossa frente. As provas vão ficando mais frequentes, né? Os confrontos se aceleram. É que o herói está se aproximando do seu objetivo. E aí vem aquela sensação natural de medo, de insegurança. As dificuldades vão se ampliando. E aí a gente fica com duas possibilidades que vocês já ouviram, com certeza, na vida. Eu vou lutar ou eu vou fugir. Nem sempre o herói está pronto para enfrentar de imediato aquilo. Às vezes isso acontece na nossa vida. Como eu falei, a gente está o tempo todo aqui tendo que fazer um paralelo com a nossa vida real. Tudo bem, gente? É necessário que a gente faça o quê? Que a gente recue. Que a gente dê um passo atrás. Quantas vezes a gente já não fez isso? E quantas vezes a gente ainda não vai ter que fazer? A gente recua, a gente reagrupa, a gente reorganiza e a gente refaz o caminho até se aproximar de novo de um propósito maior. Em O Senhor dos Anéis, o que acontece lá com o Frodo? Ele enfrenta uma aranha lá, uma aranha enorme, assassina, gigante, né? E aí ele começa a se aproximar da torre de Sauron, né? Que é o grande inimigo que ele vai enfrentar na jornada heróica dele. E fora da ficção, o que representa, né, esse passo de aproximação do objetivo? Representa o momento justamente que nós temos, nós indivíduos temos, a chance que nós temos de nos transformarmos em herói. Heróis da nossa vida, heróis das nossas conquistas, das nossas curas, das nossas transformações, rumo a uma consciência ampliada e mais perto da nossa essência. A gente costuma chamar que a gente está se aproximando do olho do furacão, que é um momento assim de auge de uma crise na nossa vida. Um enfrentamento máximo que, no fim das contas, é o que nós viemos nos preparando para enfrentar durante toda a nossa vida. E o simbolismo nesse ponto é muito grande, porque ele nos repete ao nascimento do indivíduo herói, aquele que saiu do seu estado ordinário e torna-se aquele ser que ele busca a vida inteira se transformar. Então, todo caminho heróico encontra sua justificativa e propósito justamente nesse momento. E aí, quando nós chegamos nesse passo 7, se apresenta diante de nós a provação máxima. Aí você fala, puxa vida, sério, André? Quer dizer que todos aqueles desafios que eu vim, né, todos aqueles inimigos, todas aquelas situações não eram minha aprovação máxima? Não, querido, não, querida, não eram. Esse é o passo número 8, o da aprovação máxima. Porque para que o aspecto heróico nasça, é fundamental abraçar esse conflito maior da nossa vida, que eu não sei qual é, cada um tem o seu. Enfrentar esse desafio máximo. Ir além das fronteiras do medo, da angústia, da insegurança, da opressão que nos limita a gente de ser e estar no mundo.
Então, durante a nossa caminhada, em algum momento, vai ser necessário sim que a gente olhe para o que nos assusta, que a gente enfrente aquilo que a gente teme, que a gente supere aquilo que nos limita, as nossas crenças, que a gente dissolva os conflitos que nos aprisionam. Então, esse oitavo passo é uma escolha de ir em frente e confrontar todos os aspectos sombrios que tem no nosso caminho. Jung falava dessa trajetória, da sombra para a luz. No fim das contas, quando estamos falando de autoconhecimento e autodesenvolvimento, é o momento que a gente vai ter que realmente enfrentar o nosso ego. Do ego para a essência. O que acontece com o Frodo no Senhor dos Anéis? É o momento em que ele entra na torre de Sauron, que é o vilão que forjou o tal do Um Anel. Ele entra nessa torre para destruir um anel. Percebe que é uma decisão dele. Não é mais circunstancial, ninguém está o empurrando. Ali é decisão nossa. Então, na nossa vida real, é o grande momento da nossa provação que gerou a aventura em primeira instância. E será que isso é o fim do caminho? Será que ao decidir enfrentar essa grande provação acaba a jornada do herói? Não, não acaba. Tem ainda toda uma aventura a ser desfrutada a partir desse ponto. Porque depois de passar por essa provação, é o tempo da recompensa. Olha que coisa bacana, né? É a hora do nosso retorno, quando a gente vai retornar com mais força, renovado, desperto, liberto. Quando nós conquistamos, né, com todo o nosso empenho, aquilo que a gente realizou na nossa jornada. Quando a gente aprendeu com as provas do caminho. E a gente se tornou digno de ir além do medo, da dificuldade e dos desafios. E aí, nós temos mais 4 passos para terminar a jornada do herói. O passo 9, que é a conquista da recompensa, né? Que seria a constituição dessa nova realidade do ser. Nós fizemos um rito de passagem, nós enfrentamos um desafio máximo. E aí, como heróis que somos da nossa vida, a gente transpôs padrões ordinários daquilo que a gente vivia, da nossa existência. Né? E a gente passa a caminhar por um cenário interno e externo extraordinário. A recompensa é parte integrante dessa caminhada nossa, da jornada do herói. E ela vai sinalizar que a tarefa foi bem feita. E está tudo certo, nós temos direito sim a essa recompensa. E aí você fala assim, André, mas eu jurava que eu já tinha feito toda a minha jornada, mas eu continuo obtendo resultados assim, que eu não estou conseguindo e tal. Então é porque você ainda não cumpriu aquilo que cabe, aquilo que você precisa aprender e aquilo que você precisa fazer. Na jornada heróica não há erros, não há equívocos, não há engano. Quando a missão está cumprida, a recompensa é automática, a gente precisa acreditar nisso. E isso começa com o nosso próprio sentimento íntimo, interno de realização. O passo 9, na história do Senhor dos Anéis, corresponde àquele momento em que o Frodo destrói o Um Anel e aí ele vê aquele desmoronamento e a destruição do reino de Sauron, que representava todo o mal. E na nossa vida? Qual é o passo 9 da recompensa? É quando nós justamente nos libertamos dessas amarras, né, dos nossos arquétipos da persona, ou seja, do ego, da nossa personalidade, e da sombra da qual Jung nos falava, ou nos fala, né? Porque fala até hoje. Né? É quando nós deixamos velhas crenças para trás e a gente consegue trazer para a consciência todos os nossos recursos internos que vão nos permitir uma vida mais leve, mais próspera. É uma força interior que desperta em nós. E a partir daqui a gente enxerga o mundo de uma maneira muito mais nítida. É um ponto em que a gente experimenta a cura para tudo aquilo que nos impedia e nos travava. Tá lindo isso, né? É muito bacana, né? De trilhar essa jornada do herói. Mas esse ainda não é o fim do caminho. Tem ainda possibilidades infinitas a serem desfrutadas a partir desse ponto.
Porque a gente precisa, a partir daí, fazer o nosso caminho de volta para casa. A gente precisa redefinir o nosso próprio papel a partir dessa transformação, dessa jornada heróica que a gente trilhou, não só em relação a nós mesmos, mas em relação ao outro e ao mundo. Porque após um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, que a jornada do herói nos traduz, nós precisamos fazer esse caminho para poder compartilhar essa experiência. É quando o herói traz a clareza da importância do caminho que ele percorreu e o entendimento das lições que ele aprendeu. E aí a gente chega no passo 10, que é justamente o caminho de volta. É quando nós vamos nos reconectar com as nossas raízes. É lindo mesmo, Valkyria. É lindo e emocionante, né? Porque agora a gente está voltando para se conectar com as nossas raízes. E todos nós temos um lugar para voltar. Porque no fim das contas, foi a defesa desse lugar, desse lar original, que gerou a nossa jornada acima de tudo. Tem que ser assim. Eu não posso partir para uma jornada heróica sem ter em mente esse propósito de um dia voltar, de ser um instrumento de inspiração, de mudança nas relações que antes eu tinha e que eventualmente não estavam saudáveis. É fazer a religare, que dá origem à palavra religião, não é isso, Michele? Ou seja, uma conexão divina. É trazer a minha essência que eu consegui acessar e levar isso para o meio da onde eu vim. É partilhar. Porque só partilhando a minha transformação é que eu vou conseguir sedimentar a trajetória que eu vivi. Então, voltar para casa, que é uma jornada de alma, título do meu romance, De Volta para Casa, uma jornada de alma, faz parte da consolidação dessa aprendizagem. E o nosso Frodo lá, o personagem do Senhor dos Anéis, ele reencontra os seus amigos hobbits depois de destruir lá na torre lá um anel, né? E ele inicia literalmente o caminho de volta para a aldeia, para o seu mundo. Na vida real, essa transformação fica clara em todas as nossas dimensões do ser integral que eu já falei lá no início. O nosso semblante físico, o nosso olhar modifica. E essa caminhada de volta para casa, ela não é mais pesada, ela passa a ser leve, ela é alegre, ela é contagiante. Sabe como que a gente identifica esse nosso retorno transformado? Quando as pessoas olham para a gente e falam assim, meu Deus, o André está diferente. A Lisa está diferente, a Michele está diferente. O que aconteceu? Tem alguma coisa, tem um brilho diferente em você. As pessoas talvez não entendam que esse seu retorno para casa signifique que você retornou para a sua essência. Você sabe disso. E não precisa que elas saibam. Basta que você mostre para elas. Nenhuma jornada heróica, no entanto, e a gente já está se encaminhando aqui para o final, vai estar completa se sobrarem pendências. Porque quando você saiu do seu lugar, tinham pendências, tinham questões para serem resolvidas. Então você precisa refinar a sua própria história. Você precisa resolver aquilo que ficou em aberto. Você precisa perdoar. Você precisa pedir perdão. Você precisa também reconhecer os seus feitos e aceitar os louros, equilíbrio de troca, celebrar todo esse processo pelo qual você passou. Então a experiência heróica não acabou ainda, faltam 2 últimos passos. O passo 11, que é a depuração, que vocês também vão encontrar como ressurreição, que é justamente essa coisa que a gente precisa voltar para reconhecer. Os amigos que precisamos reencontrar, o reconhecimento, o agradecimento, a celebração com as pessoas. Toda jornada precisa de um refinamento. Então não basta superar o máximo conflito, a gente precisa ir além e dissolver todo
todos aqueles outros pequenos conflitos que a gente tinha no nosso caminho. E também compartilhar as glórias e as alegrias de toda essa transformação. Então, lá na historinha lá do Senhor dos Anéis, que não é uma historinha, é uma historona, é uma história enorme, bonita, linda, cheia de aprendizados, o Frodo e os seus amigos, né, eles se despedem dos elfos, grandes aliados na sua jornada, que estão indo para um lugar chamado Valfenda, um lugar mítico. Né? Só que essa despedida, né, que era uma despedida de seres amados lá na ficção, mas também na vida real, ela revela uma emoção serena, não tem dor aí, não tem mágoa. Porque nós, a partir daquele momento, estamos com outro olhar, a gente tem um outro entendimento de que cada pessoa tem a sua jornada pessoal para trilhar, a sua missão, o seu propósito, que é individual e intransferível. Então a gente não vai olhar com dor para essa separação, a gente vai olhar com alegria, com felicidade, de ver que os caminhos são tão diversos para que a gente alcance o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento pessoal. E isso faz parte da transformação. Tudo bem? Então o herói, depois de uma transformação dessa, ele nunca mais vai ser o mesmo. A sua consciência expandiu, o seu mundo interno e externo também se expandiu. As suas experiências foram educadoras, as suas alianças forjaram vínculos de respeito e amizade que nunca mais vão se quebrar. Só que o mais importante, o mais transformador, é justamente essa nova visão que o herói adquire sobre a vida e sobre todas as circunstâncias. Não há mais limites, tudo está expandido. E aí, chegamos ao último passo da jornada do herói, que é o retorno transformado. É quando nós retornamos com o elixir da vitória. É a experiência que, na verdade, transforma, que nós vamos rever, revisitar os conceitos antigos de mundo. A gente vai superar os preconceitos, nós vamos romper os limites internos, lembra disso? Inimigos internos e externos, enfrentando tudo que exigia antes os talentos que eu já tinha, mas não sabia. Os nossos dons ocultos. Em O Senhor dos Anéis é quando todos os hobbits, mais o Frodo, que é o personagem principal, retorna para o condado. Retorna para o seu vilarejo com uma visão nova, diferente. Só que a gente tem que ter um cuidado aqui. Porque quem saiu para a aventura heróica foi o Frodo e os seus amigos. Quem ficou não fez essa jornada. Então nós vamos chegar, e aí eu estou falando agora da vida real, nós vamos chegar na nossa casa, nós vamos chegar no nosso ambiente, nós vamos chegar na nossa família, no nosso trabalho, depois de uma jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento, numa jornada heróica em que nós nos conhecemos melhor, em que nós despertamos nossos talentos e dons, que nós expandimos a nossa consciência, que nós saímos um pouquinho que seja da sombra em direção à luz e nós vamos encontrar pessoas que não o fizeram. E está tudo bem. Talvez haja um impacto, porque a gente gostaria que as pessoas que amamos fizessem a mesma trajetória, mas cada um tem o seu tempo de despertar, e nós já falamos isso aqui várias vezes. Né? Nós adquirimos uma capacidade permanente de nos reconhecermos, de reconhecer o padrão de fascinação da vida, e nós não vamos mais viver iludidos, porque nós temos uma força e uma capacidade de percepção e de ação que estão transformadas. Mas nem sempre as pessoas do nosso entorno estão. E é legal que a gente tenha isso sempre em mente. Portanto, que sejamos a mudança, que sejamos o exemplo e o modelo depois de passarmos por um processo desse. E para terminar, vocês gostaram disso tudo? Eu super recomendo ouvir e assistir isso várias vezes. Eu mesmo vou ouvir de novo depois, porque a jornada do herói, ela é como um mapa, né? Ela é como um script que nos é apresentado dia após dia. Porque cada um de nós, vocês que estão me ouvindo, cada um de nós é convidado a esse despertar, é convidado à cura, é convidado à transformação, é convidado à expansão da consciência,
E não há necessidade de um grande roteiro, né, como num filme de Star Wars ou O Senhor dos Anéis, que eu usei para ilustrar o que a gente falou hoje. É nas pequenas coisas cotidianas da nossa vida que emergem as oportunidades do nosso crescimento pessoal. Só que a gente precisa estar atento a tudo isso. A gente precisa dispensar uma atenção e uma disposição para esse olhar interior de nós mesmos, que vai fazer com que a gente traga a vontade de querer se transformar. Vontade de querer se transformar. Não é querer se transformar, é a vontade disso. E assim os 12 passos, né, da jornada do herói, eles vão nos revelar o que nós percorremos até a conquista das nossas metas, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Isso ocorre por meio da aceitação dos novos desafios, dos novos obstáculos, que são inerentes para que a gente possa vencer etapas de aprendizado dentro das escolhas que nós mesmos fazemos. Então, meus queridos e minhas queridas, todos nós vivemos e vivenciamos uma jornada pessoal e intransferível que é parte da nossa evolução. Cada um de nós é o herói da sua própria vida. E não tem ninguém que seja melhor do que o outro. Na verdade, habita em mim, habita em vocês, um herói que nos é peculiar individualmente. Um herói que tem todos os recursos necessários para esse despertar rumo a um caminho que com certeza é novo, e por ser novo às vezes dá medo de ser percorrido, mas que vai ser trilhado na companhia de mestres e aliados, como a jornada do herói nos ensinou. Nós não estamos sozinhos. Porque muitas vezes a gente se vê impedido de fazer essa jornada de alma sozinho, de trilhar esse caminho. Mas basta que a gente esteja atento, que a gente vai perceber não só o chamado para essa jornada de alma, para essa aventura de crescimento, mas que a gente tem aliados, que a gente tem mestres. E essa jornada linda de alma de volta para casa, ela vai começar. E nós vamos trilhar usando todos esses recursos que a gente já dispõe com auxílio desses aliados e desses mestres. Foi longa essa live, mas eu estou muito feliz. São 10h06. Eu estou muito feliz por vocês ficarem aqui ao vivo. Muito feliz pelas pessoas que vão assistir essa live depois. E de verdade, de coração, eu espero que conhecer o que nós conhecemos na manhã de hoje sirva para vocês se motivarem a prosseguir, a enfrentar os desafios, a trilhar suas jornadas de herói, porque vocês são heróis da vida de vocês, como eu sou o herói da minha vida. Obrigado, gratidão, um beijo no coração de vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau. Ah, e se gostaram, ficaria o dia todo ouvindo, Michele, que bacana. Nossa, uma honra para mim ler isso e saber disso, sabe? E obrigado, Renato, obrigado. E quem sabe a gente tendo gostado, a gente pode encaminhar, né? Usar aí o aviãozinho, passar para outras pessoas que talvez possam se beneficiar, né, de ouvir tudo isso que a gente conversou hoje. Valeu, Rafa, Shirley, Tereza. Obrigado mesmo, de coração. Eu estou muito feliz, muito grato a todos vocês. Beijo, tchau, tchau.